Começando mais um Vardancast. No episódio de hoje, eu estou aqui com a Nicole, minha aluna. Eu quero compartilhar com vocês aí os desafios que ela tem, as vitórias, os próximos passos. Então, isso daqui é para te incentivar, para que você comece o seu trabalho numa mentoria minha, para que você veja que é possível crescer. Então, eu estou aqui com a Nicole. Tudo bom, Nicole? Se apresenta, quantos anos você tem, de onde você fala? Tudo bem? Meu nome é Nicole, eu tenho 30 anos, eu sou dentista, sou de Guarulhos e atualmente estou fazendo, né, a mentoria com o Vardan e está sendo muito bacana. Está sendo bom? Na sua avaliação, assim, fazendo a mentoria, né? Até aqui, qual foi a maior transformação que você teve? Nossa, foram muitas. Olhando para trás, foram muitas, assim, em todas as pequenas partes da minha vida e partes da Nicole. Parece que o que eu tinha de personalidade dentro de mim e que eu achava que era errado, que eu acreditei que era errado, quando eu comecei a visualizar quem eu realmente era, eu consegui pôr para fora mais essa mulher. E isso me fez me sentir viva de novo, acredito. Que emocionalmente eu me anulava para as coisas. Então, a mentoria começou a focar assim, tá, você tem essas coisas, essas maravilhas para poder viver, você tem essas particularidades suas que precisam ser vistas, né? E você não está colocando isso para fora, tá tudo lá dentro. Então eu me sentia dentro de mim, assim, literalmente. Só que isso em todas as minhas relações, eu não compartilhava, eu não conseguia pôr o meu conhecimento para fora também. Então eu consegui me ver de verdade. Uau, que Olhar para. maravilhoso. Que maravilhoso, porque você falou, até anotei aqui, né? Fazer um vídeo sobre isso. O que você está falando é um padrão de encolhimento. E a maior parte das mulheres tem um padrão de encolhimento no seu corpo, na sua expressão, na sua respiração, e aí vão ficando pequenininhas, ficando menos. E aí qual é o problema? Você perde perímetro, e aí situações que não são agradáveis, situações sofredoras, homens que vêm com esse tipo de informação também começam a invadir o espaço que você não está ocupando. Você acha que depois que você começou a colocar essa mulher para fora, você começou a mudar as relações, você começou a perder o medo de dizer não, de falar a tua verdade? Como foi isso aí? Sim, começou pelas relações doloridas que eu já tive, então eu tive que olhar para elas inicialmente para poder sair desse lugar, porque eu vejo que essas relações ruins levam a gente para esse encolhimento, né? E eu cheguei até esse lugar com profundidade, então eu já conheci o que era ruim, né? Aí, com os conhecimentos, olhando mais para todas essas questões e as relações que eu tinha, principalmente pai, mãe, irmão, pessoas que conviviam comigo e que, sem perceber, elas acabavam me destruindo, e isso não era consciente para mim, eu fui começando a observar o quanto eu permitia que o outro chegava até mim e fazia, né, bom ou ruim, e o quanto eu me abria para isso. E aí a abertura era demais, mas só para o que era ruim. E aí, para o que era bom, eu não conseguia, porque estava preenchida de invalidação, de tristeza, de dor, enfim. E aí eu fui descobrir o que estava acontecendo. E aí eu entendi que a forma com que eu me colocava, os nãos que eu não falava, e isso me levava para um lugar de dor. E aí, quando eu comecei a traçar os meus limites, foi que eu comecei a ter respeito, não só por essas pessoas, mas quem se aproximava de mim. Uau! Ou seja, as pessoas começaram a sentir cheiro de respeito. Elas não sentiam mais permissão para desrespeito, é isso? Isso, isso. Não tem mais permissão. Já Uau! teve. E Uau! aí eu me prejudiquei com isso, né? E não foi nada legal sentir todas essas coisas, mas olhando para trás hoje, não que eu não sinta, mas hoje em dia eu acho que é mais claro perceber quando vem uma pessoa com desrespeito e até assim forte quando vem com esse desrespeito e eu já não tolero mais. Então é como se aqui não cabe. Então a pessoa até Uau! pode ser, mas ela não vai ser comigo.
Caramba, hein? Me veio a sacada aqui, né? Então, é como se fosse assim: os homens, as pessoas têm que olhar para você e ver uma placa, uma sinalização, né? Por exemplo, não ultrapasse. Mais ou menos isso. Olha, Praticamente, né? Assim, inconscientemente, né? Acho que na minha presença. Comecei a prestar muita atenção nisso, na minha presença, porque onde eu chegava, as pessoas me viam, mas eu não me sentia vista. E aí agora, com essa, não essa nova personalidade, que talvez eu não acredite nisso, mas nessa minha nova percepção da Nicole, eu consigo pôr isso para fora. E aí é quase que imperceptível, né? O que você sempre falou, dá a mão para mim, vem aqui comigo que você vai entender. Então, antes, ainda tinha uma visão assim, ah, tá, mas eu não quero fazer tudo em prol de uma relação, em prol de um homem, eu quero olhar para mim. E foi exatamente isso que eu encontrei. Eu comecei, e aí as coisas começaram a mudar de figura. Aí pessoas melhores começaram a se aproximar de mim, homens melhores, mulheres também, e pessoas assim que eu falo, meu Deus do céu, eu nem acredito que essa pessoa está na minha vida, porque realmente combina, faz muito mais sentido. com certeza. E eu acho que isso que você está falando é como se fosse a história do cisne negro, né? Era um patinho feio com essas pessoas. Você encontra outras que são similares contigo e você percebe que você é um lindo cisne, né? Então, assim, você no lugar certo, você cresce. Então, na minha opinião, a mulher tem que ficar aonde ela é permitida ser grande. Porque tem Hum. homens, tem amigas, tem situações que vão ficar um pouco ressentidas com a sua grandeza. E eu acho que não, meu, o caminho não é olhar para essa galera, o caminho é decidir, ó, eu escolho ficar bem, ter o meu tamanho, não me apertar. E as consequências disto, aí nós não podemos ficar tão apegados às consequências, senão nós ficamos, ai, mas e se foi embora? Ai, mas eu sou amigo há tanto tempo dessa pessoa. E aí tem que passar por isso. Você acha que você perdeu pessoas nesse processo? Eu não acho que eu perdi, eu acho que elas foram colocadas no lugar certo agora. Olha, É. Em lugares que eu não as colocava. Então, olha, grau de prioridade, grau né, de urgência, para me ter próximo ali. Então, eu dava valor para algumas pessoas que não tinha essa troca, e aí eu ficava ali por comodidade. Ah, não, tá tudo bem. Eu acho que a pessoa, né, mesmo sabendo que não estava tão confortável assim, né, me ter ali por perto, ou coisa do tipo, enfim. Porque tem pessoas que até se ofendem com a sua presença quando, né, existe toda essa grandeza e tal. E aí eu passei por isso. Então, eu comecei a notar que, tipo, não me cabe mais. Então, obrigada. olha que Eu agradeço, interessante. valeu a pena, tipo, o que vivemos, mas isso para um relacionamento também. Ter essa maturidade para mim está sendo crucial. De poder escolher a relação que eu quero. Ah, tá, até aqui eu posso ir com você. Mais que isso, não. Olha que interessante, né? Você usou muita palavra no lugar de primeira pessoa, né? Você escolheu, você determinou, você escolheu, você determinou. Como é viver assim, tanto consigo mesma? Ah, é muito bom. É muito bom, nossa senhora. Porque antes eu pensava em mim, mas sempre tinha, não, tá, mas e tal pessoa, e como que vai ser tal coisa? E aí olhar para esse lugar de uma situação sem egoísmo e sabendo que você precisa se olhar mesmo e se escolher dentro de qualquer situação, porque qualquer situação eu tô fazendo isso, porque eu percebi que tá funcionando para mim, tá me levando para um lugar bom, emocional. E aí eu comecei a praticar, eu acho, né? Coisa que eu não fazia antes, que eu ficava, né, mais reclamona, eu ficava triste. Não, agora eu analiso melhor, assim, as coisas que Muito vão. ótimo, ótimo. Tem poder de escolha, né? Antes era uma refém, agora está governando, né? Tem poder de escolha, né? Sim, sim, Ah, lugar de rainha, sentada no meu lugar de rainha. exatamente. É bem difícil um homem se comportar como um tolo por muito tempo quando uma rainha está presente. É. Não, Ó, fora os elogios, né? Que eu sempre elogios?
Muitos. Eu até tem hora que eu falo assim, ai, não sei lidar com isso. Não, sei sim, sei sim. Que tipo de elogio você escuta? Olha, ontem foi muito legal, tipo assim, a pessoa virou pra mim e falou: Nossa, você deve ouvir que você é maravilhosa todos os dias, né? Aí eu peguei, parei e pensei assim: Ah, eu até escuto, mas se você quiser falar pra mim todos os dias, todas as horas, eu não vou achar ruim, não. Pode continuar, porque não importa, né? O que que eu recebo de outras pessoas, importa o que eu tô recebendo de alguém que eu tenha um possível afeto. Então, eu quis dizer mais ou menos isso. E aí foi bem legal. Ser maravilhosa, ser tratada como uma princesa, é isso. Olha que interessante. Então, essa pessoa estava vendo algo em você, né? É, é. Algo mais Algo. profundo. E E aí eu isso, vejo que relações assim que não têm profundidade nem de amizade, eu não vejo assim coerência. Se a pessoa não consegue ser minha amiga, não consegue me acolher, não consegue, por exemplo, me levar para um lugar que seja compatível para eu estar, vejo sentido, porque eu vejo que ela não está se importando com aquele convívio entre nós ali. Então, é melhor ela estar com outras pessoas, não que tenha a ver com ela, tem a ver comigo. Eu quero estar ali? Não. meu, você falou algo interessante, né? Que antes de começar a gravação, nós batemos um papo sobre a mulher indignada, né? Que é péssimo, eu sempre falo, não, nunca viva como uma mulher indignada, porque será sua ruína. Mas aí tem um lance, né? Tem um lance que tem que ficar esperta para não cair nisso. Tem uns caras que vão se comportar de um jeito muito insalubre, muito péssimo com vocês. E ele vai, quando ele faz isso, qual que é a porta do sofrimento que uma mulher cai? Ele está criando uma oportunidade de escandalização. Então, tipo assim, como esse cara? Você fica escandalizado. Meu, como ele pode fazer isto? Como ele pode não ter me percebido? Aí, quando isso acontece, você já entrou na segunda porta, indignada. A mulher indignada. Aí a mulher indignada começa a protestar. Ela fica dura, ou seja, esse cara abre a porta para ela e ela vai acompanhando até o sofrimento. Não existe nada diferente. Ela perde a referência do diferente. Na sua experiência, né, eu te falei muito sobre não viver como mulher indignada. Isso fez sentido? Você aplicou, teve resultado? Como foi? Sim. Na verdade, eu não percebia que eu ficava nessa indignação toda. Nossa, e assim, era algo que corroía, assim, eu ficava muito brava. Tanto que no meu último relacionamento, que foi um dos mais conturbados, né? Ele falava assim: você é muito brava. Eu tenho hora que eu não sei lidar, porque você tá muito brava. E aí eu ficava assim, eu sou muito brava mesmo, me deixa, né, nesse lugar. E aí, quando eu comecei a perceber, eu falei, olha só, nesse período eu estava indignada, estava muito indignada, ficava muito brava. E acabava também ferindo o outro, porque essa indignação não é uma coisa que só você se machuca, essa indignação também fere o outro. E aí eu comecei a me perceber. Falei, eu acho que não é uma situação que vai me elevar de nenhuma maneira. Eu ficar indignada com o comportamento do outro que às vezes nem tem relação comigo, né? Às vezes são as crenças dele, é as coisas que ele construiu na vida, como que ele lida com a vida dele e pode não ter a ver comigo. E aí eu fico indignada. Então agora eu olho, eu acho que com mais maturidade para isso. E aí eu não fico brava, fico irritada com a situação de tipo assim não gostar de mentirinha, de joguinho, essas coisas assim, mas eu falo assim: "Ah, você gosta de ser assim? Então tudo bem. Eu não me familiarizo mais com isso". E aí eu acho que isso me deu uma barreira assim emocional para não aceitar mais essas mediocridades, que é o que você sempre fala de algumas pessoas. Maravilhoso. Ó, vamos pegar um insight aqui maravilhoso. Você falou assim, eu sempre ficava com raiva, né? Você aí responde sim ou não. Você sempre ficava com raiva porque a presença dele oscilava, ficava superficial, de baixa qualidade? Sim ou não? Sim. Aí, ó, olha que interessante. Conhecimento que a maior parte das mulheres não aprenderam.
Qual que é o oposto de ficar indignada? Mostrar e revelar seu coração. Então, por exemplo, aí ele assim, mas você tá muito brava, você tá muito brava. Aí você pega, aí vamos supor, o feminino maior se revela através de você, ou seja, Deus vai dar uma mensagem para ele através de você. Você pega e, se eu tô com raiva por tanto tempo, isso é reflexo da sua falta de presença comigo. É porque tá doendo. Meu, uma fala dessa, de um lugar de abertura, é Deus na sua forma feminina falando com o cara. Como homem, quando vocês fazem isso, a gente fala assim, ó. Sabe aquele memezinho do Pablo Escobar que mostra uma foto que é o Wagner Moura fazendo ele? Que é uma imagem que mostra ele sozinho pensando aqui, pensando ali. Ele tá pensante, né? Ele tá pensando assim. Nós ficamos assim. E quando vocês fazem desse jeito, vocês tiram o sofrimento que o cara colocou em vocês. Entendi. É muito foda. Então, esse conhecimento fez falta. Você está ousando, Nicole, aparecer como essa mulher. E eu acho que você está gostando. Tô, tô me divertindo. Tô, porque eu tô começando a olhar mais para o meu negócio, tô olhando para as coisas que eu quero fazer, tô me realizando, né? Tô comendo coisas que eu posso, coisas que eu gosto, e indo para lugares também. Nesse final de ano, eu fiz uma viagem assim que foi surpreendente. Caiu a chamada, mas nós já vamos voltar. Isso daqui é extremamente importante que vocês percebam, mulheres. A Nicole está no momento de governância, está governando a vida dela, e isso você precisa fazer o quanto antes. Viver como mulher indignada, reclamona, como vítima, isso não te leva para lugar nenhum. Isso só vai diminuir a sua grandeza. Isso só vai diminuir o seu poder. Então, é bem importante que você fique presente para isso, pô. Fique presente para você governar a sua vida. Ela começou a falar aqui, agora eu estou cuidando da minha alimentação, agora eu estou cuidando do meu negócio, agora eu estou cuidando de mim. Então, ela começou a falar sobre isso, eu estou continuando aqui, tá, Nicole? Ela começou a falar sobre isso, por quê? Porque ela está tendo governância. A maior parte das mulheres não tem governança sobre si próprias, não fazem o seu trabalho de governar o seu coração, o seu corpo e mandar nisto. É você quem manda como o seu corpo será tratado, o que o seu coração receberá. É você quem manda. Não espere isso de um homem. Esse é o maior erro. Ficar esperando por amor deixa a mulher imatura espiritualmente. É para você viver com amor. O que significa viver com amor? Você define como você será tratada. E a Nicole está falando aqui o seguinte, ó, vou traduzir, ela está falando assim, eu estou me sentindo satisfeita comigo, eu estou me sentindo satisfeito com a minha vida, eu estou gostando de mim, estou parando de olhar para o meu pai, para minha mãe, para os outros, eu estou gostando de mim, vou viver a minha vida. E essa é a postura de uma mulher adulta. Ô, Nicole, faz sentido isso? E continua dizendo, você estava assim, nessa parte aqui, meu, eu estou cuidando da minha alimentação, estou cuidando do meu negócio. Tô me exercitando, tô. Até aconteceu um episódio muito engraçado, assim, com relação a isso das relações. Eu estava indo para um processo de treinamento que chama cross training, e o cara que dava a aula, ele, no primeiro momento, ele foi uma pessoa muito acolhedora, muito bacana, mas ele não conseguiu sustentar isso. E aí, no decorrer das aulas, eu tive um processo emocional, né, de TPM, tudo. Aí, na hora dos exercícios, eu chorei, ele me acolheu, tudo foi legal. Depois que ele me sentiu dessa maneira, ele começou a ficar superficial. E aí ele começou a me destratar, ele começou a implicar comigo, ele começou Olha, a discutir comigo até pela música. E aí eu fiquei assim, "Gente, mas parece que isso está um pouco pessoal, né?" Aí cheguei a conversar com a dona da academia e tudo. Falei, não sei se é comigo e tal, mas eu já não estou mais sentindo vontade de estar aqui, porque realmente não me atende. É aquilo que você trouxe para isso. mim, pontuando. E aí eu tomei a decisão ontem, falei para ela, ó, não vou mais, não estou me sentindo confortável. Eu acho que se não der para ser de outra maneira, se você não arrumar um outro horário para mim, eu vou precisar cancelar.
Aí ela virou para mim e falou assim: você não vai precisar cancelar, porque esse professor ele já se retirou e quem vai dar as aulas sou eu e eu quero que você continue. Então, assim, quando a gente expõe o que não atende, porque eu não tinha essa liberdade de expor, né, comigo mesma, não com outra pessoa, porque a liberdade eu acho que todo mundo tem para falar, mas eu não tinha licença de mim mesma para falar as coisas que eu queria. E aí eu não era atendida, ninguém sabia o que eu queria. Como que Nossa eu ia Senhora. ser? Aí eu ficava assim, não, isso, Mardan, foi assim, o checkmate na minha vida. Eu falei, não, preciso falar, né? E aí eu não me arrependo. Todas as vezes que eu falo, eu sou atendida e sou acolhida da maneira que eu preciso. Nossa, sensacional. E ó, olha a importância de um ambiente que diz para você, fala, fala, se atenda. Aí você ficou várias vezes em mentoria comigo, no treinamento presencial. Aí cada vez que vai falando e vai ouvindo e você vai aceitando, isso vai criando uma força para chegar numa circunstância dessa, você tá com a força. Então, esse que é o lance. Precisa treinar, precisa ter É, professor, porque senão não dá. Olha o que a maior parte das mulheres fazem. Aí tá sentindo desconforto. Ah, mas e se eu falar ele perdeu o emprego? E se os filhos dele passarem fome? Ou seja, compaixão no lugar errado, instinto materno no lugar errado, amor, cuidado no lugar e no momento errado. O que que você porque fez? não era o que eu queria. Exato. E o que que você fez? Você trouxe amor para o lugar certo, em você. Uhum. Instinto materno no lugar certo, com o seu coração, com o seu corpo. Sua vontade e consideração em primeiro lugar consigo própria. Acabou o problema com o homem. Sim. Esse é o lance. Então, a mulher É, que gosta. assim, as pessoas que eu tenho problema, que são homens, foi assim, é porque realmente essa pessoa tem problema com inúmeras coisas e não tem a ver, Exato. mas eu não tenho mais um problema com um homem específico ou problema de me relacionar em diversas formas, assim. Hoje em dia tá muito mais tranquila. Perfeito. Ou seja, a tendência daqui para frente é que fique mais tranquilo e de tranquilo que fique satisfatório, gostoso, bem atendida. A consequência natural de tudo que você está fazendo é ter uma relação muito boa. Por quê? Você está se fortalecendo. Aí o que vai acontecer? Algum dia, um ou mais homens verão esse seu posicionamento e eles sentirão assim: nossa, é disso que eu preciso. É muito louco. E é o cara saudável. Um bom homem, ele quer isto. Uhum, Um bom homem quer isto. Um sim, homem quer isto. Um menino não. Mas um homem sim. Um homem acha sim. isso sexy. Um homem considera um homem. E aí, esse é o lance. Tem gente falando de homem, mas não tá falando de homem, tá falando de menino, de criança com barba. É, sim. Faz sentido? E faz sentido, são caras que, tipo assim, não querem ser superficiais e pronto, e acabou. E só a parte, só para a parte sexual que importa, só te, né, fala coisas ali para poder te levar para isso e ponto. Não sabe, não atingiu nada além daquilo. E aí é muito do que eu converso quando eu vou me relacionar. É uma somatória de coisas. Eu não vou conseguir me relacionar se a pessoa não tiver o mínimo possível para me oferecer ali, porque eu sei o que eu tenho para dar. Eu acredito agora no que a Nicole tem para oferecer para qualquer pessoa, não só para um bom relacionamento, que eu acredito já nisso, né? Não tenho mais essa desconfiança. Tanto que eu tô bem solteira, porque, tipo assim, eu quero fazer a escolha certa com uma pessoa que me agregue realmente, né? Mas eu tô conhecendo outras pessoas muito melhores. E isso tá sendo bem legal, Que bem incrível. positivo, Olha, então você começou a mudar, governar sua vida e começou a aparecer outras pessoas. sim, Olha sim. só. De níveis, assim, de mentalidade diferentes. Tipo, não, o que que você quer fazer? Aí eu até falei assim, ah, eu posso escolher? Aí a pessoa falou assim pra mim, nossa, tem a semana toda pra poder escolher, minha princesa. Eu olhei, ah, então tá Olha, bom. olha só, olha só.
Olha só como se conversam, né, essas polaridades, essas coisas assim. E fica muito mais gostoso, muito mais animado se relacionar. Que antes, né, Lógico. ai, fulano, será que vai vir me encontrar? Ai, mas aonde a gente vai? Eu tendo que ter ação para saber de tudo, Nossa, para nossa, resolver, ai, onde vai jantar, o que que vai comer, o que que vai. Mãe, não dá. me sinto Meu, mãe. não dá, e é muito louco, né? Porque, nossa, eu vejo uma galera até que fazem trabalhos masculinos, né? Que eles têm esse lema assim, não, é importante que os dois façam as coisas para não sobrecarregar nenhum. Não tem, gente, não tem. Esqueça, Sempre. esqueça. Se o cara manda faz isso. Claro, princesa, você pode escolher a semana inteira, pode ser do jeito que você quiser. Meu, isso é muito sexy. É muito sexy. E aí tem como não ter uma intimidade bacana? Eu acho que quase que inevitável. É isso, Ente- pô. E é uma escolha pessoal, meu. Isso que é muito interessante. Quando eu falo É. isso, o que que impede essa escolha pessoal de acontecer? As torções emocionais e mentais. Então, são os modelos femininos que uma mulher viu na sua infância, são os exemplos que ela viu de mulheres na sua infância, são os pensamentos que ela tem e as emoções que ela tem também no corpo a respeito de ter um relacionamento gostoso. Então, porque tudo isso vai impedir a capacidade de escolher isto. Uhum. Por exemplo, eu quero escolher viver assim com os homens, que é o que você está escolhendo, está vivendo, está se lapidando. Só que você começou a lavar isso daqui, ó. Você começou a tirar de você isso aqui. Ah, mas minha mãe não foi assim com meu pai. Ah, Uhum. mas meu pai era de tal jeito. Ah, mas não é possível. Esse cara não existe. Príncipe encantado não existe. Os homens são uns merdas. Ou seja, meu pai me abandonou na escolinha com 3 anos. Uhum. E são todas coisas do passado. Aí a voz da mulher adulta, que você é adulta, e você está falando coisas da mulher adulta. A voz, a escolha da mulher adulta não vem à tona. Uhum. É uma construção, né? Então, ou seja, imagina, como se fosse dois fios que você vai se conectar, né? Um fio só tem a ver com o passado, com o que não aconteceu, com as dores, e o outro tem a ver com a sua escolha. Aí, Nicole, olha esse insight aqui. Tem que parar de olhar para a história, tem que parar de olhar para o enredo e se conectar com aquilo que você pode oferecer, Uhum. com aquilo que você tem a oferecer no momento. Por exemplo, olha que interessante. Se nós estivéssemos contando uma história tristonha aqui, que não é o caso, aí se eu perguntasse assim para você, ó, tá bom, Nicole, mas me fala uma coisa. O que que você pode entregar estando segura, tranquila, estruturada, com um cara que te deseja, que te trata bem, que é super parceiro, que você está segura e que você confia, tá muito gostoso. O que que você pode entregar? Ah, muita coisa maravilhosa também, né? Se eu estiver me sentindo bem, tranquila, eu acho que só vou ter coisa bacana para poder, ideias novas, criatividade, intimidade. Eu acho que pode ser muito bom. Você até sorriu, né? Aham. Então, tem É, que não, se conectar. tudo, nossa, é muita coisa. É muita coisa. Ou seja, essa é você, essa é você, essa é você. Então tem que se conectar com isso, mulherada. Tem que se conectar com o que vocês são e com o que vocês podem entregar. Aí vamos supor se eu fizesse isso, só a título de experimento, se eu fizesse isso. Né? Mas os homens não valorizam as mulheres. Aí a sensação, a energia cai, você se distancia de você. Os homens não olham para suas emoções. Porque os homens são isso, isso e isso, e as mulheres estão sofrendo. Vai na contramão. É, eu já fui. Agora, agora, você tem muito para entregar. Você vai sorrir gostoso, igual você deu o sorriso que você deu? Eu vou. E o que o seu sorriso causa nele? O seu sorriso, mulheres, vocês viram o sorriso da Nicole, que é bem gostoso e bem bonito. O seu sorriso rejuvenesce o cara, Sim. alivia as tensões no corpo dele. Quanto vale isso?
É valioso. Para Ou entrega seja, emocional é valioso. tem que olhar só para isso, porra. Tem que parar de besteira. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. E também outra parte muito bacana que eu encontrei dentro do seu trabalho e dentro das mentorias foi um crescimento assim espiritual. Olhando para essa minha parte toda, todas essas minhas características que você falou e as que eu percebo também, eu me senti mais forte espiritualmente. Então, hoje eu procurei inúmeras religiões, inúmeras coisas, e nunca havia encontrado, assim, essa grande deusa dentro de mim e o grande Deus que eu posso encontrar dentro de alguns homens e dentro de mim também, que o quanto é grande as coisas que a gente pode oferecer e ofertar de uma forma genuína, sem imaginar que outra pessoa vai te dar ou não, porque é aquilo que você tem mesmo. Então, eu me senti muito mais forte espiritualmente, sem necessidade de tantas coisas para me espiritualizar e parei de usar muita coisa que na minha cabeça era assim, ah, é muito bonitinho isso porque é espiritual. Não, hoje em dia não, existe até mais maturidade nessa área da minha vida. Nossa, sensacional. Você tocou num ponto que eu faço questão de dizer para as pessoas, né? Meu, eu comecei agora a fazer Kundalini Yoga. Então tem muita respiração, não sei o que, é maravilhoso. E fazia anos que eu queria fazer, só que eu não estava no momento. Agora chegou o momento, a minha prática precisa disso, tal. Beleza. Aí, geralmente os praticantes botam um turbantezinho na cabeça branco, ficam de roupinha branca, fazem assim, né? Beleza. Aí pensa, essa figura, essa figura desse jeito, de turbante, não sei o quê, imagina essa figura na academia. O cara começa a tratar ela mal. Você acha que essa pessoa vai falar assim, olha, bate a merda, assim não se trata um cliente. Se você não está bem, problema teu, eu não tenho nada a ver com a sua vida. E outra, eu vou falar agora com a dona da academia, porque eu não admito ser tratado assim desse jeito. Você é um profissional, tenha respeito. Você acha que um ser de turbante e roupinha branca combina com isso? Não, Combina com o quê? Nossa, a gente tem que ver a dor do outro. Tem que ver a dor do outro é a sua bunda. é, Porque você está lá escondidinha lá fazendo meditação, não está vivendo essa circunstância daqui. Tem que sim. mandar a merda, não pode dar chance. Ou seja, essa espiritualidade boazinha podia te ferrar nesse momento. Ou seja, espiritualidade boazinha colocada no lugar errado, colocada com um cara que está querendo devorar sua dignidade. Nossa, não, já me colocou em situações de muita fragilidade emocional, né? Você conhece um pouco do xamanismo e existem inúmeras falácias, né, dentro disso. Então, é, pontuar esses limites, eu acho que se eu tivesse tido esse conhecimento antes, eu teria me livrado de muitas questões, mas eu não conhecia. Então, eu não sabia como me defender dessas pessoas, né? Agora eu sei, agora eu não caio mais. Antes eu até era ludibriada, ou levada, não, vamos entender o processo do irmão, não, vamos entender o caramba, não tô nesse processo, eu quero saber como que vai ser resolvido isso e como que eu vou ser tratada a partir daqui. Porque se for assim, não. Maravilhoso, parabéns. E, ó, essa atitude que você fez agora, eu estou assistindo Yellowstone, uma série lá de cowboys e tal. Olha o que o cara falou. O masculino, quando ele é muito presente no homem, ele pode ser até obscuro. Por quê? Porque é muito profundo. Se você entrar nas profundezas do oceano, é tão profundo que tudo fica escuro, não tem luz. E nessa escuridão haverá seres bizonhos, feios. Já viu os peixes lá do fundo do oceano, como eles são? Meu, Tenho. parece umas feras, né? Ou seja, você vai encontrar isso nas profundidades também, né? E Uhum. essa profundidade é muito livre e tal. Aí, o personagem traz essa profundidade, né? Aí ele fala assim pro filho dele, tá ensinando o filho dele. Ele fala assim, olha, às vezes com a maldade, um homem bom precisa ser mais mal do que a própria maldade. Tem que ser mal com a maldade. E mesmo assim, ser capaz de desfrutar um pôr do sol e um nascer do sol. De desfrutar o sorriso do seu filho. Falei, uau!
Uau! Ou seja, é alguém que vê a maldade das pessoas, e não é que o cara da academia, por exemplo, é mau, mas é um momento obscuro do cara. E como que você, aí como que seria esse mais mal do que essa precisão de não, Uhum, não, sim, bora. E foi o que você sim. fez. Ó, aquilo lá eu não quero. Não. É, ele até veio me questionar por que que eu tinha saído da aula e não tinha avisado. Aí eu falei, se você direcionasse a palavra para mim, eu teria te falado que eu iria no banheiro, mas como você não direciona a palavra para mim dentro das aulas, eu não tenho como te falar sobre nada. Aí ele não esperava, né? Abriu os olhão, né? Sentiu o seu poder. Então, aí, ô Nicole, quando uma mulher não tá bem com isso, ela. Aí depois ela. Nossa, será que eu fui exigente? Nossa. É, pois eu Ah, fiquei assim, nossa, nossa. será que eu falei demais? Aí a dona da academia, não, você devia ter falado era mais. É, pô. É isso mesmo, ou seja, treinada para ser uma ovelha, não uma leoa. Isso é uma merda na vida de uma mulher. Isso tem que acabar, porque é isso que impede de ter uma boa relação deliciosa. Não são o problema não são os homens. E achar que os homens são um problema, isso é uma distração. É uma Quando uma distração. mulher, quando uma mulher sabe o que quer, Nicole, e você, eu tenho certeza absoluta, você quem está ouvindo, quando você decidiu algo na sua vida, você o teve. Uhum, Mentira ou verdade? verdade. Todas as vezes que eu tomei decisões, foi crucial, sim. E agora eu acho que mais do que nunca. Porra. Você cresceu muito, você está muito mais mulher, muito mais adulta, né? E para quem está chegando na fase dos 30 anos, dos 30 até os 35, meu, é um período de transformação e de afirmação, de quando o negócio começa, de consolidação, né? O negócio se consolida, você está se consolidando. É, não, Tá não bom? que seja uma coisa inabalável, porque eu também sinto. Então, quando acontecem esses desconfortos, eu também sofro. Mas hoje em dia é diferente, porque eu acho que é a questão da maturidade mesmo, não tenho o que dizer. De olhar para as situações e analisar o que poderia ser melhorado ou o que poderia ser diferente, né? E aí, não tem como melhorar, então vou pontuar da maneira que eu acredito. E aí, retirar ou não, fazer, né, aquele trabalho de Cali mesmo e ceifar da vida, porque realmente não vale a pena. Perfeito, perfeito. E, Nicole, tirar uma dúvida aqui, né, da mulherada. Como foi essa coisa de aprender sobre o seu feminino, trazer o seu feminino à tona com um homem? Como Nossa, foi é. isso? Colocou a cereja do bolo essa situação. Eu eu fiquei 4 anos fazendo ciranda de mulheres e auxiliando mulheres nesse contexto de amor próprio, segurança e tudo mais. E aí existe alguns lugares desses círculos onde você começa realmente a afastar esse masculino e dizer que ele não presta, que ele não vale nada, e trazer só o feminino à tona do empoderamento e sou uma deusa. Então, eu tive esses extremos. E já tive uma fase que eu era mais acolhedora entre homens e mulheres. E aí, eu já observava o seu trabalho há muito tempo, já analisava como que era que você tratava as situações. Então, eu achava confiável, mas eu ficava assim, não, não, acho que ele não tem muita coisa para me ensinar, não. Acho que é mais um homem que está dizendo um monte de coisa, né? Então, eu fui com essa crença, até que você me acolheu e a gente começou a conversar e algumas coisas foram fazendo sentido para mim, principalmente com relação ao feminino. E eu acho que essa situação que você traz mesmo de acolher a pessoa na dor dela e fazer com que aquilo não faça mais sentido, me trouxe confiança em você. E também ver que você pratica o que você fala na sua vida, né? Ter convivido mais próxima de você, da sua família. Então, eu acho que foi uma somatória para que eu conseguisse confiar mais nos homens. E até mesmo com as atitudes ruins do meu pai,
hoje em dia não é que eu não deixei de confiar nele, eu confio nele como homem, mas eu olho para as mediocridades dele e deixo elas bem longe de mim e não trago mais. Então, ter te conhecido, ter conhecido o seu trabalho, a forma com que você trata o feminino, me trouxe conforto. Então, Ótimo. o que eu procurava. E aí, me senti confortável para confiar nas pessoas, né? Então, é isso que eu busco dentro de uma relação. Porque desconfiar eu já aprendi. E aí, Isso. tô cansada disso, cansada de brincadeira, tanto que essa pessoa que eu tô conhecendo, aí eu falei, eu tô cansada de brincar, de me relacionar. Eu quero profundidade. Então, olhar para tudo isso me fez compreender que todo mundo tem como que eu posso dizer? Todo mundo pode trazer o feminino de uma forma clara e saber lidar com ele mesmo sendo um homem, mas tem que ter a forma certa, para nem ferir outras mulheres e nem piorar a situação emocional delas. E no meu caso, você só me elevou, então todas as práticas que a gente fez, né, foram assim, de muito crescimento, verdade? Então, eu estou muito feliz. Todas as mentorias, né? Estou aqui com você, sempre muito convidada, e eu agradeço todos os convites, porque isso faz muito sentido. Que ótimo. E aquele nível de desconfiança vem se tornando em maior confiança, né? Sim, mudou. Ele fez assim o caminho, né? E virou assim, parece. Falei, nossa, estou confiando em homens. Algo está errado, não. Tá tudo É, certo. meu, muito legal, muito legal. E outra, né? Meu, uma coisa, ó, isso daqui é o que vale ouro desse negócio de confiança, né? Porque confiar no masculino é uma coisa, confiar em homem é outra, né? E muitas É, mulheres se fecham para o masculino, que está em tudo. Quando você falou, nossa, as mulheres faziam um trabalho de afastar o masculino, eu pensei assim, mas como se o masculino está em tudo, né? é. Essa massa escura que abraça e sustenta tudo, né? Está em tudo, né? Ou seja, deixar fazer se proteger para o masculino não entrar no seu corpo é horrível. Desconfiar dos homens é bem-vindo, porque você se abre se ele for confiável, né? Isso tem que fazer essa distinção, que isso é bem importante. Só para eu entender, você acha que aumentando essa confiança na nossa relação, tal, em mim, entre aspas, seu corpo ficou mais tenso ou mais macio? Mais macio, Mais aberto ou mais fechado? mais aberto, mais aberto. E o Bingo. sistema também que eu percebo a diferença de uma pessoa que te trata de uma maneira onde ela não está presente e uma pessoa que te trata com presença. É totalmente diferente. Você vai com mais tranquilidade, você conversa, você trata o assunto, até assuntos mais sérios, você consegue tratar. Mas eu vejo também, Vardan, que essa questão da confiança nos homens não partiu de conhecer homens melhores, que eu até achava que sim, antes. Um pouco tempo atrás, eu falava assim: ah, mas será que eu estou confiando mais nos homens porque estou conhecendo homens melhores? Não, eu percebo que eu estou confiando em mim e Isso. na que eu acredito que é viver, e aí estou confiando, estou conseguindo olhar para outras coisas das outras pessoas, principalmente essa presença. Então, se eu vejo presença, para mim é uma coisa é um lugar confortável. Quando o homem está presente, você se sente confortável. Muito, muito. O masculino é a presença. Isso é muito legal, isso é muito gostoso, prazeroso. Quando o homem te ama, ele fica presente. Esse é Sim. o primeiro parâmetro. Está presente ou não? Beleza. Não está ficando presente. Vou comunicar a ele que se a presença dele não chegar, eu não vou me indignar, me irritar, me trancafiar em mim mesmo. Eu vou embora se me incomodar muito. Uhum. Aí você fala isso. Aí o que acontece com o cara? Ele fica presente. É isso que Sim. acontece. Agora, seu merda, seu bosta, não fica presente. Nossa, Tá bom. esquece. Aí o Esquece. cara vai
namorar o preguiçosão, né? Isso. Emocional. É, e ficar rebelde. Aí é que não dá mesmo. Ixi, aí começa. Aí começa o, como diria um professor meu, o shit show. Show de merda. Shit show. Shit Ó, show. Pra tudo quanto é lado. Sensacional, né? Sensacional. E me diz uma coisa. hum, ah, vale a pena participar da minha mentoria? vale muito a pena. Por quê? Porque, porque eu senti que eu cresci, que a Nicole cresceu, assim, em várias faces da minha vida. E engraçado que eu fui, né, com o objetivo de olhar um pouco mais para mim. Aí eu tive que olhar para toda a minha vida, para todas as relações, para o meu passado, meu presente, meu futuro. E tive que traçar novos objetivos, coisa que eu também já tinha meio que desanimado ou não sabia como ir atrás, né? E para me realizar enquanto empresária, porque eu também tenho a minha empresa e tenho as minhas tarefas também para realizar. E aí eu meio que não tinha força para isso. E aí ter olhado mais para mim, ter participado, né, estar junto com pessoas que pensam muito parecido comigo, foi o principal tratamento de tudo. Então, eu sinto que vale muito a pena nesse sentido, porque eu tratei o meu feminino de forma diferente. Maravilhoso. E o que que você diria para aquelas mulheres que pensam assim, ai, mas eu vou gastar 5, 10 mil, vou pagar. O que que você diria para essas mulheres que ficam em dúvida se elas devem pagar ou não? Olha, eu já cheguei a ter dúvidas sobre pagar ou não, mas hoje eu percebo que a gente precisa pagar para aprender, para sentir de verdade, e que isso não é uma coisa ruim, independente do investimento que você possa ter, se você não tem os valores predispostos ali, que foi o que você me trouxe muito essa consciência. Ah, tá, você não tem o como chegar ali, mas você está no caminho. E qual a maneira melhor de chegar nesse caminho? Então, eu acho que o diálogo, para quem tem essa desconfiança, vale a pena. Agora, se você não consegue nem pôr isso para fora, realmente você precisa um pouco mais de ajuda, então vale a pena investir também. Então, eu acho que tudo é plausível um investimento. Tudo você tem que investir. Você vai Isto. gastar dinheiro, você vai, né, em algum profissional onde você não tenha dinheiro. Não, você precisa separar uma verba para isso. E aí eu comecei a falar assim, tá, eu pago tantas coisas, por que que eu não vou pagar algo que é para o meu próprio crescimento? Isto. Isto. E aí eu quis pagar para ver, eu quis sentir como que eu ia ficar confortável nisso ou não. E aí se passasse, por exemplo, né, eu me arrependesse, coisa que não é verdade, eu iria rever essa situação. Mas não, não me arrependo. Tô de boa com isso. Tô Maravilha. pagando para me sentir bem, eu acho, comigo. Ótimo. E ó, isso eu aprendi pagando, fazendo, mas eu quero ver se faz sentido. Tirar a dúvida contigo. Você também você pagou e compartilhou comigo para aprender sobre algumas coisas da sua vida, outras áreas, como finanças e tudo mais. Quando você paga um profissional, quando você decide, eu vou pagar a mentoria dessa pessoa ou a consultoria, eu vou pagar, porque eu quero aprender. Você acha que isso é uma atitude adulta? Você acha que você cresce com isso? Como foi se tornar uma mulher que paga para ter o que precisa? Eu acho que eu me senti parte importante da minha vida. Porque antes eu tinha muita dificuldade em me pagar, né? E aí eu comecei a ter que tratar isso. Então eu preciso também da minha renda. Eu não posso só suprir um monte de coisas e não suprir o meu emocional, as coisas regalias que eu quero, por exemplo. Então, eram inúmeros gastos. Eu coloquei tudo na ponta do lápis e falei assim: não, acho que eu preciso de outros investimentos que me levem para outros lugares emocionais. E aí, como você também tinha toda essa questão do Tantra, essa profundidade emocional, a situação das polaridades, que é algo que eu me interesso muito, e
conhecimentos budistas. Então, tudo isso foi assim, me trazendo mais para próximo de você, fazendo com que eu confiasse em poder investir dentro disso, sabendo que eu não estou pagando para você me dar a solução dos meus problemas. Eu sei que você vai me dar a mão e me guiar para que eu possa ter a solução. Hoje em dia eu olho dessa maneira. E desde o início, mesmo com as desconfianças que eu tinha, eu já vi esse potencial dentro de mim, assim, não, se eu for com ele, eu acho que pode dar certo. E a mesma coisa as mentorias que eu estou fazendo fora essa emocional, eu estou olhando para isso. Não, eu preciso de tal conhecimento. Eu não vou conseguir fazer um MBA agora. Então, eu preciso de alguém que entenda mais do que eu para poder me levar até esse lugar financeiro que eu pretendo ir. Então, ela começou a abrir a minha cabeça. E aí foram 2 reuniões, né? Com você já está um pouco mais de tempo, mas foram 2 reuniões. Eu falei assim: meu Deus, como que eu não paguei isso antes? E aí você até se arrepende de não ter feito por você mesmo, porque conhecimento Perfeito, ninguém te dá, eu acho. É algo que você vai adquirindo, né? perfeito. É falta de amor próprio, é É. falta de gostar de si mesma. É por isso que não faz, porque eu também eu sou prova de gente, eu sou muito congruente. Eu só pago para quem eu acho também que é congruente. Então, meu, quando eu pago por uma mentoria, eu já me transformo. Por quê? Porque eu estou tendo uma atitude adulta e eu estou fazendo isso por mim, não tem nada a ver com o meu mentor. Nada, nada, nada. Então, assim, meu, é por mim. Eu tô pagando para estar lá porque eu gosto de mim, porque eu tenho autoestima, porque o cara é bom, eu mereço ter um mentor bom na minha vida. Então, Uhum, eu acredito que é uma decisão de autoestima, porra. sim. Faz Faz sentido. sentido? Uhum, sim. Maravilhoso. Nicole, esse é o momento, a intenção desse Vardancast, que ficará em áudio no Spotify e também aqui no YouTube, né? É tocar o coração das mulheres, mostrar que é possível. Então, imagina que você vai deixar uma mensagem gravada que vai ficar tocando no alto-falante, né? E aí outras mulheres podem ouvir essa mensagem e falar: Nossa, meu, eu ouvi aquela mensagem da Nicole, foi o que faltava para eu pegar na mão do Vardan e me atender e gostar de mim. Qual é a mensagem que você deixaria para o coração das mulheres, né? Fala uma mensagem aí, deixa a sua mensagem para o coração das mulheres. Vai lá. Ai, nossa, eu fico até pensativa aqui. Mas eu comecei a notar que me atender me torna mais próspera. Então, fazer as minhas vontades, olhar para mim, olhar para as minhas questões, cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde. Eu comecei a perceber que isso faz muito mais sentido do que sofrer por uma relação que não deu certo, ou ficar, né, sendo pesaroso um trabalho que não funcionou, que eu queria tanto. Não, mas existem inúmeras possibilidades de coisas e caminhos que eu posso ir. Então, pode não ser esse caminho de, né, de estar numa mentoria relacional, mas você pode procurar outros caminhos que vão te levar. Só que estar no, buscando se entender emocionalmente te dá mais liberdade para ser quem você é. Então, hoje em dia eu não tenho mais vergonha de ser quem eu sou, de caminhar, de viajar sozinha, de comprar o que eu quero comer. Então, eu acho que essa prosperidade ela tá vindo de dentro para fora. Não, eu não estou ganhando mais dinheiro porque eu me reconheci emocionalmente. Não, eu estou ganhando mais dinheiro porque eu atendo às minhas expectativas, eu vou atrás dos meus sonhos, eu financio aquilo que eu escolho de vida, então eu me valorizo. Eu acho que isso fez total sentido para mim dentro da mentoria, dentro desse conhecimento que eu comecei a ter comigo mesma. Parecia que faltava mais uma ferramenta, assim. E aí eu encontrei essa chavinha, e se outras mulheres também quiserem encontrar essas chaves, eu acho que elas estão aí disponíveis. Então é só pegar. Essa é a minha mensagem. Maravilhoso, maravilhoso. Nicole, muito obrigado por você estar aqui. Foi sensacional. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Bom, mulheres, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário, deixe o seu like aí.
Muito bom receber mais uma mulher que está se apropriando do seu poder, do seu valor. E aqui ficou muito claro hoje com a Nicole. Você precisa definir os seus próprios termos, sem ter medo e aparecer. Faça isso quanto antes e o problema homem na sua vida estará resolvido e a sua autoestima ficará lá em cima, tá bom? Nos vemos no próximo Vardancast. Um beijo no seu coração. Tamo junto.